3 grandes documentos básicos e importantes que mostram para você o que nós estamos tentando ensinar para você. Primeiro, nós temos o relatório da Comissão Reece, que é uma comissão dos Estados Unidos, do Congresso americano, que estudou as grandes fundações internacionais. Então, esse relatório, que é um relatório do Congresso americano, esse relatório foi um estudo iniciado, eles só iniciaram o estudo, tiveram que interromper esse estudo por causa das pressões, mas o estudo, até onde ele foi feito, ele já é suficiente para nós vermos o que é que esse pessoal está fazendo. Ou seja, são fundações internacionais que começaram bem intencionadas, começaram supostamente bem intencionadas para fazer filantropia. Mas essa filantropia, eles começaram a ver aos poucos que podiam, com isso, manipular os governos. E foram encontrando formas de manipular o governo dos Estados Unidos e o governo das nações. E gostaram do poder que isso significou e foram, então, se transformando cada vez mais nessa máquina de destruição que essas fundações se transformaram. A primeira estratégia delas foi uma estratégia de implantação de uma política internacional de controle da natalidade e de legalização do aborto no mundo inteiro. Eles fizeram isso em várias etapas. Primeira coisa, eles colocaram técnicos no mundo inteiro para dar suporte científico às afirmações que viriam. Depois implantaram isso nos países de terceiro mundo e convenceram os Estados Unidos, sobretudo, convenceram o presidente americano que era uma questão de urgência para a defesa do próprio Estados Unidos, a questão do controle populacional do mundo. Não é? Então, aqui a argumentação, não é, que foi colocada, ela foi falaciosa, mas convincente. E então o presidente dos Estados Unidos viu que a população mundial estava crescendo de forma desenfreada e era uma questão de urgência para a própria defesa dos Estados Unidos e para a paz no mundo. Então, era necessário que os Estados Unidos interviesse na questão do controle populacional. Essa foi a primeira estratégia. Essa primeira estratégia funcionou desde a década de 50. A segunda estratégia, nós então passamos agora para a página número 8. A segunda estratégia, ela foi preparada desde a década de 70, mas ela, na verdade, foi colocada em ação a partir de 1990. Qual era a segunda estratégia? A primeira estratégia era convencer os governos. A segunda estratégia agora era convencer as famílias, as pessoas que queriam ter famílias, convencê-las de que elas não tinham que ter filhos. Mas como é que você convence as pessoas que elas não têm que ter filhos? Bom, aqui, ao invés de investir em clínicas médicas, em conhecimentos médicos, como eles fizeram na primeira estratégia, nessa segunda estratégia, eles tiveram que começar a investir no campo das ciências sociais. E foi aí, nessa década de 90, que eles, investindo no campo das ciências sociais, né, se deu uma espécie de matrimônio entre estas grandes fundações e os teóricos marxistas, naquilo que nós conhecemos de marxismo cultural. Não é? Se você estudou o marxismo cultural, as aulas que eu dei de marxismo cultural no meu site, não é? Você sabe do que é que eu estou falando. Se você não estudou, vá lá, veja as conferências a respeito do marxismo cultural. O marxismo cultural
era uma espécie de marxismo heterodoxo, né? Que era meio que tolerado, porque o marxismo ele devia tomar o poder pelas armas. O marxismo cultural dizia, não, nós não podemos tomar o poder pelas armas, nós temos que tomar o poder através de uma revolução cultural, de uma mudança da cultura, de uma forma geral. Então, esse marxismo cultural que já estava há muitos anos estudando e filosoficamente aprimorando técnicas de como mudar a cultura do Ocidente, foi descoberto por essas grandes fundações. O marxismo cultural foi importante na implantação da segunda estratégia. As grandes fundações viram, vejam, nós queremos mudar o comportamento das pessoas, mas nós não temos os meios, os instrumentos, os conhecimentos. E eles, então, descobriram que existia esse grupo de esquerdistas socialistas que já estavam há muito tempo com essa filosofia, que era uma filosofia torta, uma filosofia inadequada, uma filosofia manca, não é? Mas era uma filosofia, enquanto as fundações não tinham praticamente filosofia nenhuma. Então, eles viram que os caras eram bons em termos de manipulação do comportamento social. Então, eles investiram em ONGs que trabalhavam nesta área social. Para fazer o quê? Vejam na página 9, né? As alterações estruturais da sociedade. Quais são? Na página 9. Número 1, a emancipação da mulher para o mercado de trabalho. Ou seja, se investiu maciçamente numa ideia que não faz parte da natureza da mulher e daquilo que, objetivamente, a mulher tem como realização pessoal. Na ideia de que a mulher irá se realizar se ela se realizar numa carreira, né? Se ela tiver um emprego, se ela entrar no mercado de trabalho e ganhar tanto quanto o homem. Ora, sabe-se por pesquisas, e isso aí é uma coisa bem objetiva, que a maior parte das mulheres aceitariam de bom grado ter um trabalho que fosse part-time, ou seja, um trabalho que não fosse o tempo todo, desde que elas tivessem mais tempo para cuidar da sua casa e cuidar dos seus filhos. Porque enquanto o homem, na sua própria natureza, ele é mais empreendedor, ele está mais voltado para uma luta lá fora, a mulher, ela se sente realizada no ato de ser mãe, no envolvimento afetivo com os seus filhos, com o seu marido e no cuidar da sua casa. Então, o que acontece? Se colocou na cabeça da mulher que ela deveria se emancipar, que para ela ser mulher e ela ter valor, ela precisa entrar no mercado de trabalho, enquanto aquilo que é típico da mulher, a gravidez, o ter filhos, o ser mãe, o cuidar de sua casa, seria algo de aviltante. É algo que rebaixa a mulher. É algo que faz com que a mulher se sinta menos. Então, vejam que interessante que essas fundações internacionais começaram a investir nisso, na emancipação da mulher, porque era interessante, porque uma mulher que está preocupada em trabalhar não vai querer ter filho. Uma mulher que se realiza, que tem uma jornada de trabalho, ela vai querer quanto menos filho, melhor. Problema, e isso nós vemos claramente nas mulheres, as mulheres aceitam essa ideologia, vão para o mercado de trabalho, mas carregam dentro de si uma contínua frustração, porque elas não foram feitas para isso, ou seja, não é a natureza dela, não é a realização dela. Então, ela quer competir, porque ela se sente menos do que o homem, ela precisa competir, ela precisa se realizar lá no mercado de trabalho, etc, etc. Quando, na verdade,
Isto é um engodo. Isto é falso. Ela, dentro dela, tem um anseio enorme por ser mãe e por cuidar de sua casa. Veja, eu não sou aqui terminantemente contra que a mulher trabalhe e não estou dizendo que a mulher não tem uma contribuição para dar no campo da sociedade enquanto tal. Claro que tem. Não é isso. O problema é quando artificiosamente se introjeta nas nossas meninas desde cedo que a questão dela não é um ser mãe. Antigamente, quando você entregava para uma menina uma boneca, era uma bonequinha rechonchuda, gordinha, que tinha um filho, era um filho que ela tinha que criar. Agora não. Você entrega uma bonequinha que é independente, uma menina vaidosa, a bonequinha tem a cinturita desse tamanhinho, porque ela não pode ser mãe, ela é a eterna adolescente, a menina que vai se realizar e ser feliz no sexo livre, no seu emprego, etc. Então, vejam como as coisas são colocadas numa direção específica para quê? Para, aspas, libertar a mulher? O interesse das fundações internacionais é fazer com que as mulheres parem de querer ter filhos. Porque até a década de 90, as mulheres ainda persistiam com essa ideia absurda para eles de querer ter filho. E eles agora precisam que a mulher ache muito ruim ter filho. Segundo ponto, isto, que é uma coisa das fundações, encaixa perfeitamente com a estratégia do marxismo cultural. Por quê? Porque para Marx, isso desde o início, dentro do pensamento do próprio Karl Marx, a família é um instrumento opressor. Ou seja, a família é um instrumento ideológico burguês. Portanto, para os marxistas, a família é o lugar da opressão, onde o macho, o homem, é o dono da mulher e das crianças como proprietário, como opressor. Então é necessário quebrar essa coisa da família para acabar com a opressão. Vejam como as duas ideias se sintonizam. Então, uma mão lava a outra, as duas lavam a cara. As fundações internacionais queriam fazer com que as mulheres parassem de ter filhos. Os marxistas queriam também a mesma coisa por outras razões, que as mulheres parassem de querer constituir família. Né? Ainda na página 9, número 2, além da emancipação da mulher para o mercado de trabalho, a alteração da moralidade das relações sexuais. Não é? Novamente, uma outra coisa que as fundações internacionais e a cultura marxista casou perfeitamente. Por um lado, a alteração da moralidade sexual era importante para as fundações internacionais. Por quê? Veja, a razão original. Vamos ficar só com a razão original, para não multiplicarmos muito as informações, senão você vai ficar muito perdido. Se eu quero um controle populacional, então eu não posso querer que o sexo seja realizado dentro da castidade cristã. Porque a castidade cristã supõe casamento monogâmico, uno, indissolúvel, em que o homem e a mulher estejam dispostos e abertos à vida e a procriar. Então já que é impossível que as pessoas parem de fazer sexo, você tem que mudar a ideia. Onde sexo não está mais ligado com reprodução, sexo é um parque de diversões em que você pode ser um playboy, uma playgirl, não é? Você pode se divertir o quanto você quiser, desde que você não engravide. Não é? Então, essa alteração da moralidade das relações sexuais. Isso foi importante para as fundações, é importante também para o marxismo cultural. Por quê? Porque o marxismo cultural está extremamente
interessado em fazer cair a moral judaico-cristã. Então vejam como juntou a fome com a vontade de comer, ou seja, as fundações internacionais tinham o dinheiro e a vontade de alterar o comportamento das pessoas. E os marxistas, que não tinham dinheiro, tinham a técnica para fazer isso através da militância, né, do marxismo cultural. Então, juntou a técnica de transformação social, de engenharia social, com o dinheiro. E as duas coisas se casaram, né? E, finalmente, a introdução da ideia do aborto como um direito, não é? Isso daí foi colocado. É interessante que estas fundações conseguiram, através dessa militância, utilizar todo o aparato da ONU e, através desta socióloga, que foi financiada pela Fundação Ford, socióloga Adrienne Germain, integrante do quadro da Fundação Ford, a ONU aderiu ao programa estabelecido pela organização através da Conferência do Cairo, em 1994, depois de Pequim, em 1995, e de Glen Cove, em 1996. Então, essa é a segunda estratégia. Então, a primeira era para influenciar os governos no programa de controle da natalidade e implantação do aborto. A segunda era uma questão de transformar o aborto num direito, influenciar as pessoas para que elas não queiram mais ter filhos e implantar na cabeça das pessoas essa ideia de que a criança é um agressor. A criança é uma espécie de tumor que precisa ser extirpado. Assim como você tem um mioma e precisa retirar esse mioma porque ele está agredindo o seu organismo, a criança seria uma espécie de realidade assim, a ser extirpada porque está atrapalhando a vida da mulher. Vejam como isto, dentro da segunda estratégia, foi importante. Tudo isso funcionou de forma extraordinária nos países onde o aborto já era legal. Se você acha que nós estamos delirando, né, que não, imagina só, o Padre Paulo está falando isso, que a Fundação Ford está querendo alterar o comportamento das pessoas, mas não é bem assim, você não tem nenhum documento a esse respeito. Veja lá na página 6 do nosso documento, vocês têm lá Estratégia Ford de Direitos Reprodutivos de 1990. Né? Pode até conferir o original em inglês, né, da Ford Foundation. É um documento de 1990, onde se fala exatamente isso, essa nova estratégia. Então você vai e lê um documento de 1990 escrito pela Fundação Ford. E depois, de repente, vejam que coisa extraordinária, uma mulher que trabalha para a Fundação Ford age dentro da ONU e depois a ONU, em 3 conferências internacionais seguidas, realiza exatamente o que está naquele documento da Fundação Ford. Aí você diz, Padre Paulo, o senhor é um teórico da conspiração. Mas como teórico da conspiração? O cara diz que vai fazer em 1990 e depois, em 96, a coisa está feita. Eu não vejo onde é que está a conspiração disso, né? Ou seja, onde é que tem conspiração? Você vê um animal que tem bico de pato, perna de pato, asa de pato, estatura de pato, anda trôpego, faz quaquá. Aí eu digo que é um pato, você diz que é um teórico da conspiração. Não, você tem um pouco de raciocínio, né? Colocadas as premissas, a conclusão decorre imediatamente, não é isso? Só que essa coisa de fazer com que o aborto fosse visto como um direito funcionou nos países em que o aborto já era legal. Mas, estranhamente,
milagrosamente, eu diria até maravilhosamente, não funcionou aqui na América Latina e não funcionou na África subsaariana, ou seja, na África negra. E agora precisava de uma terceira estratégia para resolver a coisa. Não é? Uma terceira estratégia, que é a estratégia que nós iremos estudar, que é essa estratégia que está em ação a partir de maio de 2012. Mais uma coisa que eu gostaria de colocar. A segunda estratégia, ela não atingiu o Brasil? Não, ela atingiu o Brasil. Ela foi colocada aqui no Brasil. Para que essa segunda estratégia fosse implantada, era necessário que as ditaduras militares da América Latina cessassem, porque as ditaduras militares elas impediam a subvenção de organismos internacionais, e a estratégia para ser implantada, ela tem o seguinte esquema. As fundações internacionais passam dinheiro para ONGs locais. E essas ONGs locais recebem o dinheiro e vão então realizando a transformação dentro do próprio país. Como a ONG é possuída por brasileiros, não é? Então você tem aqui, vamos supor, 300 ONGs, todas elas lideradas por brasileiros e todas elas fazendo a mesma coisa, na mesma militância, na mesma direção. Aí todo mundo diz, está vendo? É a nossa sociedade, somos nós brasileiros, não há nenhuma interferência internacional. Você vai ver lá, no plano de doações dessas fundações internacionais, e você vai encontrar claramente que isto realmente foi subvencionado por essas fundações. Né? No Brasil, a segunda estratégia, a estratégia da mudança, né, da mentalidade da mulher, esse feminismo ativista, a mulher no mercado de trabalho, mudança do comportamento sexual, direitos reprodutivos, etc. Tudo isso não foi a conquista da sociedade civil, como é alardeado por aí. Isso foi simplesmente uma realidade, um mecanismo de engenharia social feita pelas ONGs, subvencionadas por fundações internacionais. Foi isso que aconteceu. Padre Paulo, você é um teórico da conspiração, você é um louco varrido. Muito bem, não precisa acreditar em mim. Você vai ver o documento. Então veja o documento e a segunda estratégia, aplicada no Brasil, você vê o documento da Fundação MacArthur, Lessons Learned. Está lá na página 11 e você vai ver como é que a Fundação MacArthur aplicou 36 milhões de dólares no Brasil em 12 anos, de 1990 a 2002. De tal forma que esta fundação e a militância das ONGs criaram no Brasil, pós-ditadura militar, não é? Lembrem-se que nós estamos saindo da ditadura militar em 84. O Brasil, pós-ditadura militar, de 90 a 2002, toda uma efervescência social de mudança da sociedade, em que você tem aqui uma série de ONGs com mentalidade socialista, servindo a fundações internacionais, fazendo uma transformação social enorme. Ora, quando terminou o processo da MacArthur, em 2002, a MacArthur disse, muito bem, cumpri minha missão. Cumpri minha missão por quê? Porque o Brasil estava transformado. Não é? Estávamos já no primeiro governo Lula, não é? O Brasil estava totalmente voltado para essa sensibilidade do marxismo cultural, estávamos imersos dentro deste oceano. Então, a MacArthur disse, está tudo feito, agora é só passar uma lei para liberar o aborto no Brasil. E foi exatamente o que o PT fez. Chegado ao governo, né, o Partido dos Trabalhadores fez a sua tarefa de casa.
porque afinal era isso que ele tinha que fazer, porque a base dele eram esses movimentos sociais de esquerda e muitas dessas ONGs subvencionadas por essas fundações internacionais. Então, o compromisso do PT e de outros partidos de esquerda também, não é só o PT, com essas fundações internacionais é enorme. Então, é por isso que em 2005, o senhor presidente Lula, não é, usou o Partido dos Trabalhadores, o governo Lula e o Partido dos Trabalhadores quis colocar no Congresso uma lei para descriminalizar o aborto. Graças a Deus, essa lei foi totalmente perdeu, né? Ou seja, foi totalmente colocada de lado, reprovada em 2008 na Câmara dos Deputados, com 2 votações de 33 votos a 0 e de 57 votos a 4. Então se mostrou aí claramente que o governo teve uma grande derrota. Por que é que houve essa grande derrota? Aqui que está a coisa. Porque aqui, depois de 12 anos de investimento e 36 milhões de dólares depois, eles não conseguiram passar a legislação do aborto. Por um fato que não é fácil aqui explicar, porque os motivos são complexos, mas o fato constatado era o seguinte: o brasileiro estava cada vez mais contra o aborto. Ou seja, a Fundação MacArthur não prestou atenção para esse dado. Ou seja, eles achavam que, depois de tanta militância, depois de tanto dinheiro gasto na transformação da mentalidade, era evidente que o brasileiro já estava mais a favor do aborto. Porque era assim nas pesquisas que tinham sido feitas na década de 70, na década de 80, havia uma aprovação crescente do aborto. Então, eles tomaram isso como óbvio, como evidente, que ia continuar crescendo a aprovação do aborto. O fato é que aconteceu o contrário. Ou seja, enquanto as ONGs e os militantes estavam aí exasperados, querendo mudar o ethos do brasileiro, na verdade o brasileiro estava cada vez mais contra o aborto. E é assim que, quando então o PT jogou na Câmara dos Deputados o projeto de lei para a descriminalização do aborto, a sociedade acordou para o fato que estavam querendo legalizar o aborto no Brasil. Então, os deputados, no contato com as suas bases, viram que legalizar o aborto seria o seu próprio suicídio eleitoral. Ou seja, que eles não seriam mais eleitos para nada. Que assinar e votar a favor da legalização do aborto seria simplesmente assinar que nunca mais eu ia ser eleito nem para síndico de prédio. Está entendendo? Então, por isso, eles desistiram disso. A coisa está retornando aí com o projeto de reforma do Código Penal. Vamos ver o que é que vai dar. Isso aí já é um outro capítulo, uma outra história.